Olá, queridos irmãos do estado de Goiás. Com alegria, nós nos reunimos com vocês neste momento para esta reflexão, onde há um convite especial da parte de Deus de nós mergulharmos na temática Família, cuidando de famílias no grupo de oração. Eu sou o Valdo. Eu sou a Sandra. Nós somos casados, temos 3 filhos. A esse tempo, estamos à frente do Ministério para as Famílias na Renovação Carismática Católica do Brasil. Participamos também de um grupo de oração Maná, moramos em Brasília. A alegria está presente no nosso coração a nos encontrarmos com todos vocês. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós. Por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Bendito seja Deus por nós estarmos aqui reunidos. A Sagrada Escritura traz para nós uma corroboração importantíssima no que diz respeito à criação. Assevera a Sagrada Escritura que tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Existe algo precioso nesta criação. Existe algo precioso sobre você, irmão, sobre você, irmã. E é preciso não só entender, mas mergulhar nesta verdade. É bem verdade que para que esse mergulho seja mais profundo, faz-se necessário o mover e a presença do Espírito, não só movendo, mas renovando todas as coisas. Diga-se de passagem, tempo oportuno para nós vivermos esta renovação, vivermos esta profunda modificação que é necessária para esse tempo, porque afinal de contas, as nossas famílias são convocadas por Deus a cuidarem das famílias que estão no grupo de oração e as que virão ao grupo de oração também. A partir do sopro do Espírito, nós poderemos cumprir com primazia este mandato de Jesus Cristo, para que nós possamos nos aprofundar nessa temática. A Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, vai nos encaminhar nessa reflexão. Então, pega comigo aí, você que está nos acompanhando, pega comigo o livro do Gênesis, no capítulo, a partir aí, né, nós vamos refletir, vamos fazer uma reflexão nesse momento que nos é proposto, em cima desse versículo. E a palavra vai dizer assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e guardar. Fazendo uma reflexão, né? Esse capítulo 2 do livro do Gênesis, o Senhor cria, né, o homem e a mulher e ali prepara um ambiente para que eles possam viver. E é bem interessante se nós formos analisarmos os homens da Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, eles são imbuídos de uma missão.
Peguemos Moisés, que tinha a missão de conduzir o povo. Pedro recebe as chaves da igreja. Nossa Senhora, como a mulher por excelência, tem a missão de gerar o Filho, Cristo, o próprio Cristo, e educá-lo, estar com ele em todos os momentos, até o momento da cruz do Calvário. Então percebamos que esses homens têm uma missão. Conosco hoje, irmãos, não é diferente. O Senhor nos dá, enquanto ministério para as famílias, uma missão também. Dentro dos nossos grupos de oração, a missão de cuidar de outras famílias. Mas por vezes a gente poderia até pensar, né? Como cuidar? Somos tão limitados, somos tão humanos e mesmo assim o Senhor confia a nós a missão de cuidar. Olha o que vai nos dizer esse livro, né? O livro aqui do Gênesis. Deus, né, dá a missão a Adão para cultivar e guardar o solo. As primeiras famílias, ou a primeira família, né, Adão e Eva, já tinham uma missão. Assim como nós hoje temos essa missão de guardarmos, e aí nós vamos refletir um pouquinho nessa dimensão do guardar. Né? A importância de nós guardarmos, cuidarmos, né? Quem guarda, cuida, né? Normalmente a gente tem um tesouro, se nós temos um tesouro, nós o guardamos, mas também o cuidamos. Temos todo um preparo ali, né? Há toda uma estrutura, há todo um local propício para que esse tesouro seja guardado. Com as nossas famílias não é diferente. Por isso a gente tem esse zelo enquanto ministério, esse cuidado com as famílias que vão ao nosso grupo de oração. Irmãos, fazendo uma leitura um pouquinho desse tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis que tem assolado, que tem machucado muitas famílias, a perda dos entes queridos, né? Essa ausência, a dor da saudade, tem causado muitas dores. E essas dores, por vezes, elas não têm sido tratadas da forma correta, né? E a forma correta de tratar a dor é que precisamos do remédio. E o remédio espiritual que nós temos é a presença, é o próprio Cristo, né? Que nos cura, que nos salva. Então, assim, a gente precisa hoje ter um olhar muito cuidadoso para com essas famílias. Mas você vai me falar assim, nós não estamos tendo o grupo presencial, mas o grupo virtual, irmão. As famílias, elas continuam passando pelas dificuldades e elas precisam serem amparadas e cuidadas. Seja através de uma mensagem, seja através de uma ligação, né? Aquele cuidado, aquela mensagem que a gente manda, irmão, eu estou orando por você, participa do grupo de oração, convite para participar do grupo de oração. Tantas outras formas que o Espírito vai nos inspirando para que tenhamos esse zelo e esse cuidado com as famílias. Mas nós vamos fazer uma reflexão aí a partir do versículo 15, né? E aí vai dizer assim, a primeira parte do versículo vai dizer assim, o Senhor Deus tomou o homem. De que maneira, né? Como Deus foi tomando, se apropriando do homem, como nos traz o texto de Gênesis. Imagine que Deus, de alguma forma, teve um caminho para se unir aos seres humanos de todos os tempos. De alguma forma, Deus se uniu a Adão lá no paraíso, depois se uniu a Eva também no paraíso, e ao longo da história, os profetas, as profetisas, também Deus foi se unindo a eles por meio da oração. Durante esse tempo agora, qual será que tem sido a estratégia, o jeito de Deus para se unir a nós? A exortação apostólica Evangelho Gaudium, no número 113, discorre sobre isso. Discorre sobre essa grande verdade de que Deus quis e que Deus quer se unir ao homem. Nesse tempo, irmão e irmã, Deus também quer se unir à sua família, para que as outras famílias também experimentem as graças generosas do coração de Deus, a partir
do testemunho de vida, a partir do anúncio das graças de Deus na sua vida, na sua história. Nós bem já ouvimos dizer que os testemunhos, de fato, eles arrastam, eles promovem, eles provocam naqueles que são os ouvintes também o desejo de experimentar e de viver a mesma ou proporção ainda maior. O Senhor Deus tomou o homem. O Senhor Deus está e quer tomar a sua família, porque as famílias do estado de Goiás, as famílias que estão indo aos grupos de oração, bem como aquelas que nunca ouviram falar sequer do grupo de oração, estão precisando se encontrar com Deus. E Deus, estrategicamente, toma a sua família para que ela possa ser este canal, ser esta interlocutora, essa intermediária entre Deus e as outras famílias que precisam pertencer a Deus, assim como a sua já pertence. Estejamos atentos. É tempo oportuno, é tempo de graça, é tempo para que nós vivamos profundamente e intensamente esse chamado de Deus a sermos estas luzes, a sermos este sal que salga, este sal que tempera, este vigor espiritual necessário a tantas famílias, a tantas pessoas fadigadas, a tantas pessoas cansadas, a tantas pessoas sem esperança. É preciso que o eco da esperança possa surgir, não na aurora, mas entre as pessoas. E você e eu, as nossas famílias, têm esta atribuição, têm esta responsabilidade a partir do chamado que Deus faz a nós neste tempo, neste século, neste ano de 2021. E o versículo 15 ainda continua: e o colocou no jardim do Éden. E ali esse jardim vai nos falar ainda todo o capítulo 2, esse jardim era aquele local propício, aquele local onde eles tinham, com fartura ali, as árvores que podiam se alimentar, havia um rio. Irmãos, esse cuidado de Deus para com as famílias, desde aqui já do livro do Gênesis, esse relato, mas em toda a história da humanidade, a misericórdia, o amor de Deus nunca nos faltou. E não irá nos faltar nesse período, nesse tempo de pandemia. A misericórdia de Deus é maior, por isso nós precisamos motivar, por isso nós precisamos mesmo que animar. Daí a necessidade do nosso cuidado, daí a nossa necessidade de guardarmos aquelas famílias que estão sofrendo. O sofrimento, irmãos, tem essa dimensão espiritual de nos fazer crescer, amadurecer na fé. Então daí o Senhor conta conosco para cuidarmos, levarmos essas famílias a entendermos também que há um jardim propício dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, em que não falta sobretudo a misericórdia de Deus. Pode até por vezes faltar, irmãos, o alimento, o emprego, mas a misericórdia de Deus, essa não nos abandona. Nós estávamos e estamos ainda num período de isolamento, mas todas as vezes que nós invocamos o Espírito Santo, ele vem porque ele não se isola de nós, ele não se isola das causas das nossas famílias, das dores, das angústias, dos sofrimentos. Não, o Espírito não se isola de nós, basta que o invoquemos. Mas sabemos que é difícil na dor, no sofrimento, termos essa dimensão espiritual e invocarmos e olharmos e juntarmos os nossos para orarmos. Daí a nossa necessidade de, mesmo não podendo estar com o outro, mesmo não podendo visitar as famílias no presencial, nós precisamos se fazer presente.
seja através da nossa oração, seja através da ligação, seja através de uma mensagem, aquele momento em que nós nos reunimos ali numa tela de computador, de celular, no grupo de oração, nós precisamos estar com um semblante alegre, com alegria, né, nos lábios, para que os nossos irmãos, a partir do nosso testemunho de vida, se sintam também, né, pertencentes dessa graça e embaixo da misericórdia do Senhor. Esse jardim existe. Assim como existiu lá no período da criação, existe aqui dentro da minha, dentro da sua casa. Dentro dessa perspectiva e continuando essa nossa reflexão, Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden, para quê? Para cultivar o solo e o guardar. Existia uma missão para aquele homem, uma missão para aquela mulher, naquele lugar de Deus que eles estavam. Da mesma maneira, existe também uma missão para a sua família. Ela foi constituída a partir do coração, a partir do amor de Deus, para também desenvolver uma missão, para também cultivar o solo, cultivar a alegria, cultivar a presença de Deus no coração de todas as pessoas que compõem a árvore genealógica da sua família. É preciso que os nossos olhos estejam abertos a fim de vivermos intensamente este mandato de Deus, esta ordem de Deus, guardando sim o que é preciso ser guardado e retirando o que precisa ser retirado. É bem verdade que você já sabe o que agrada ao coração de Deus, o que agrada e é vontade de Deus para a sua casa, para a sua família. Não há necessidade de estar elencando aqui coisas que agradam a Deus, coisas que desagradam a Deus, porque isso já nos foi revelado. Os mandamentos, as tábuas que foram dadas a Moisés, lá existem a prescrição de coisas que foram dadas às pessoas naquela época e reverbera até hoje e chega a mim e a você por meio da Santa Igreja, dando-nos a direção correta. E é bem verdade que se eu e você não abrirmos os olhos e vivermos estas verdades de Deus, não guardarmos tudo isso, as consequências virão. Não por maldição de Deus, mas por negligência nossa em não guardar, por negligência nossa em não observar. E aí nós vamos notando tantas coisas hoje dentro da sociedade, tantas coisas dentro da família, vamos observando pais, mães, perdendo este vigor de autoridade paterna, de autoridade materna no seio da sua família, porque negligenciaram em guardar os mandamentos, em guardar as ordens, em viver a vontade de Deus única e exclusivamente. O Evangelho de Mateus vai dizer para nós: buscai o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. De fato, se nós guardarmos paulatinamente, as coisas vão se sucedendo de maneira ordinária, de maneira ordeira. O respeito vai sendo vivido dentro das nossas casas. Quanto que nós perdemos dentro deste século de respeito? Quantos filhos assassinando seus pais por dinheiro, por ganância, por usura, por desrespeito também, por não merecimento, porque dizem que o pai ou a mãe não merecem que ele seja o filho deles e vice-versa, nós temos também. Tudo isso por não guardar o amor de Deus no coração de cada uma das pessoas. Eles acabam vivendo estes conflitos de maneira que surgem situações danosas dentro das famílias. E por conseguinte,
a dinâmica oracional acaba sendo retirada, extirpada do meio desta casa. E aí nós bem sabemos que a casa que não é construída a partir da rocha que é Jesus Cristo, a partir do auxílio da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tende a desmoronar. Mas a minha e a sua família vai sim cuidar das demais famílias do estado de Goiás. Deus possa permitir a cada um de nós, enquanto membros deste ministério maravilhoso da Corrente de Graça, Renovação Carismática Católica, darmos o pontapé. E Deus foi movendo o nosso coração a partir de uma moção que Ele trouxe a nós, que vivêssemos intensamente, que nós comumente chamamos de pilares, a sustentação das ações de das ações de evangelização e de missão do ministério para as famílias a serviço do grupo de oração. Então, como é que nós podemos cuidar das famílias do grupo de oração, né? Um dos nossos primeiros pilares traz muito isso, porque é bem a cara do ministério. É isso que nós queremos fazer, cuidar, guardar essas famílias. E a consagração dos lares, que era de forma presencial. Esse ano nós fizemos então uma adaptação, haja vista, né, irmãos, esse tempo de pandemia, o tempo que já estamos, né, mais de um ano aí com esse período de isolamento, onde nós não podemos estar na casa do outro, né, até por cuidar, por amar, queremos nos proteger e também proteger o outro, porque é uma forma de amor. Então, a consagração dos lares online para esse tempo, é importante que isso fique muito importante, bem frisado, que é para esse tempo, esse período de pandemia onde nós não podemos, né, Valdo? Houve então uma adaptação, que aí o coordenador do estado de Goiás poderá passar para vocês, que já foi repassado aos coordenadores de estado, onde nós estaremos visitando as famílias, sim, levando-os a essa dimensão oracional que o Valdo foi falando, que foi se perdendo aí ao longo dos anos. Nós queremos retomar, e as famílias elas precisam retomar essa vida de oração. Então nós vamos fazer tudo como nós estamos fazendo, como nós estamos tendo esse bate-papo aqui com vocês, né? Através de um celular, através de um notebook, e assim isso não vai ser, né? Então o vírus não vai ser um empecilho para que a graça de Deus aconteça, para que a gente apresente o Cristo às famílias que vão aos nossos grupos de oração. Então esse é o nosso primeiro pilar, né? Lembrando que são 4 pilares que hoje a gente tem como sustento do Ministério para as Famílias. E o segundo pilar, não menos importante que o primeiro, o atendimento a casais, o atendimento a famílias, a membros da família. É importante, dentro da dinâmica que nós estamos vivendo, colher de Deus a vontade dEle, colher de Deus os direcionamentos para que nós possamos chegar àquelas pessoas que precisam de uma palavra oportuna, aquelas pessoas que precisam de uma palavra de esperança, aquelas pessoas que talvez necessitem de direcionamentos, de por onde ir, por onde eu irei. É claro que sempre uma orientação iluminada pela graça e pela presença do Espírito Santo no coração daqueles que orientam. Trago aqui algo que é importante para que esse pilar possa ser executado. A presença do casal se faz imprescindível. Um casal que vai escutar. Que vai escutar, um casal que vai aconselhar, e um casal que, se necessário for, vai orar por essa outra família, ou por este membro da família, ou por este casal. Mas é importante a docilidade nossa. Docilidade nossa no sentido de permitir ao Espírito que fale ao nosso coração e que nos conduza conforme a vontade de Deus. Longe mesmo
da nossa vontade humana de partir logo na direção, mas está submisso à vontade de Deus para viver esse segundo pilar. O terceiro pilar, então, né, o nosso terceiro pilar, ele diz respeito aos encontros. Nós sabemos, né, que hoje, numa dinâmica normal, né, de normalidade, nós promovemos encontros, sejam retiros para casais, seja para famílias, para homens, para mulheres. Isso vai muito do que o Senhor coloca nos nossos corações, quando nós colocamos ali, né, na brecha para orarmos, para pedirmos um direcionamento, seja para aquele grupo de oração, para a diocese ou para o estado, o Senhor fala. O Senhor manifesta o querer dele. E a partir do querer de Deus, então, há servos, né, do ministério dispostos e disponíveis em fazer a vontade de Deus. É bem verdade, irmãos, que voltará o tempo em que nós poderemos, né, nos colocarmos em oração e pedirmos esse direcionamento para o Senhor. Mas se aí dentro do estado, dentro da sua diocese, vocês sentem, né, se impelidos a realizar encontros virtuais, é importante que a gente se coloque em oração. Então, o aconselho que nós damos, né, Valdo, é que se coloquem em oração, rezem, peçam um direcionamento do Senhor, porque se estiverem realizando a vontade de Deus, a graça vai acontecer e muitos irmãos serão então atingidos. O quarto pilar, trabalhado pelo Ministério, dentro do triênio 2020-2022, é a formação específica dos servos. Foi-nos solicitado que a esse tempo fossem suspensas alguns tipos de formações específicas, e eu trago a apostila do Ministério, porque a apostila, de fato, ela tem que ser entendida como um retiro fechado e precisa-se de um tempo para viver tudo isso. Quando nós falamos em formação, abrindo um pouco, ampliando um pouco a nossa reflexão e a nossa percepção do que seja formação, isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma formação. Um bate-papo que você talvez promova dentro do Estado, você à frente, é claro que tendo como referência uma temática ligada à ação do ministério, também é formação. Formação está diretamente ligado à transmissão e recepção de conhecimento. Partilha também é formação, formação humana. Nós precisamos estar abertos a isso e não reduzir muito esta palavra. Lembrando que os ministérios, a renovação como um todo, né? Nós estamos promovendo esses momentos de formação. Ao longo do ano passado, nesse período, né, dessa forma virtual, o Ministério para as Famílias, nós trabalhamos muitas temáticas. Temáticas essas que estavam diretamente ligadas a assuntos que afetavam não a vida, né? Então, trouxemos afetividade, sexualidade na vida do casal, né? Os pais sem filhos, né? Essa dimensão da adoção, a adoção por amor, nós fomos entender, e tantas outras reflexões, né? Nós participamos o ano passado, né, com os diversos casais dos estados e tantos outros irmãos também que nos acompanhavam. Então é muito importante que nós podemos promover a formação de forma virtual. Basta, né, que a gente esteja atento à realidade, aquilo que o estado ali, né, no caso de vocês, o estado de Goiás, quais são as demandas que precisam ser trabalhadas. E aí então é pensada, é rezada e articulada, né, porque precisa de toda uma preparação também. Então, irmãos, queremos motivá-los, né, a estarem cuidando dessas famílias do grupo de oração. Não vamos perder nenhum desses, nenhum. Eu tenho uma colega que fala isso, né? Não vamos deixar ninguém para trás.
É importante que aquela família que não está, né, entrando, não está conseguindo ali acessar a plataforma, que o grupo de oração de vocês se reúne, né? Às vezes é necessário uma ajuda, um auxílio, né, Valdo? Uma ligação, dizendo, irmão, por que você não está acessando? E aí, às vezes, é uma dificuldade tecnológica, porque nós sabemos dessas demandas, né, tão assim, gigantesca que veio para nós, em que muitos ainda não dominam. Então, às vezes, uma ajuda, um auxílio, né, uma forma mais facilitada dele acessar, pode trazer esse irmão de novo para o convívio ali, né? O Pentecoste semanal. E nós sabemos que nesse Pentecoste semanal, que é o nosso grupo de oração, ele vai ser abastecido, ele vai ser animado, nós iremos acompanhar, nós estaremos então cuidando dessas famílias. Então nós queremos te motivar a isso. Tenha zelo, tenha cuidado com todas as famílias que estavam no seu grupo de oração presencial, para que elas estejam também unidas. E aí para muitos vai ser o alimento que vai sustentar, que vai animar, que vai fortalecer em todo esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Diante de tudo isso, irmãos, nós queremos rezar um pouquinho, pedir que o Espírito Santo agora mesmo, que ele assim nos dê essa clareza, né, de como cuidar. Às vezes a gente precisa pedir mesmo auxílio ao alto e falar, Senhor, como eu posso, Senhor Jesus, cuidar mais das famílias que estão sofrendo com esse tempo. Como nós, Senhor, Ministério para as Famílias, sobretudo do estado de Goiás, Senhor, podemos ir amparar, como nós podemos sustentar. Vai pedindo isso, você que está nos acompanhando, vai pedindo que o Espírito Santo, vai pedindo esse Espírito Santo que traga a luz, que traga a sabedoria necessária para que as nossas ações sejam assertivas, para que a gente não se amedronte na caminhada, que a gente não desanime, eu não posso estar no presencial, e aquilo ali ser motivo de tristeza, ser motivo de angústia, de desânimo. Não, irmãos, peça a força do alto, vá pedindo constantemente, Senhor, vem, Senhor, em meio à minha fraqueza, aos meus medos, Senhor, as minhas angústias, vem, Senhor Jesus, e cura. Nós servimos a um Deus de poder, nós servimos um Deus que tudo pode realizar, basta que o invoquemos. Nós pedimos, Senhor Deus, que nesse momento a Tua graça possa permear o nosso coração. Renova, Senhor, nesse momento o nosso coração, renova todas as nossas forças e nos envia como enviou os apóstolos, como enviou os discípulos. Envia-nos pelos 4 cantos deste estado, a sermos estes protagonistas, a sermos estes homens, estas mulheres, estas famílias que batizam em Teu nome, Senhor, que falam em Teu nome, Senhor, que invocam o Teu nome e que as coisas são transformadas. Nós pedimos, Senhor, fortalecido neste momento, graça, paz, alegria e vida longa a todos nós, Senhor. Pedimos, Senhor, dai-nos neste momento a capacidade suprema de guardar o Teu amor, partilhar o Teu amor com todas aquelas pessoas que estão carentes, necessitadas, todas aquelas que estão fadigadas, as que estão cansadas, as que estão meio animadas. Também dai-nos a graça, Senhor, a partir do guardar o Seu amor em nossas vidas, em nosso coração, de partilhar com eles e juntos crescermos na fé. Envia, Senhor, sobre nós esta graça especial neste momento. Envia, Senhor, uma porção generosa do Espírito Santo sobre nós. Envia, Senhor, sobre nós carisma, Senhor. Dons carismáticos, Senhor, sobre cada um de nós, porque queremos fazer e viver a Tua vontade, Senhor. Nossas forças são limitadas e nós reconhecemos neste momento, mas Te damos a liberdade, Senhor, de planificar em nós a Tua força, Senhor, de realizar a Tua obra em nossa vida, de realizar a Tua obra dentro da nossa casa, porque é isso que nós queremos ser, Senhor.
Nós queremos viver testemunhando, Senhor, glorificando, como nos diz o apóstolo Paulo, nós queremos continuar este combate. Queremos continuar este bom combate. Não queremos arrefecer na fé, mas queremos permanecer com os nossos olhos fixos em Ti, Senhor, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Concede-nos, Senhor, esta graça. Amém, Senhor. Faça um momento de silêncio, feche por um momento os seus olhos. Deixe o Senhor te falar. Visualização que o Senhor me deu, irmão, enquanto o Valdo orava, era de uma grande fila. E aí os irmãos de mãos dadas, e um ia puxando a fila, ia caminhando. Alguns estavam meio que caídos, mas o outro com a sua mão levantava e o ajudava a continuar. E ao final o Senhor me deu a passagem do livro de Josué, 1 Josué 6, que ele diz: "Ser firme e corajoso, porque tu hás de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhe." 7. Tem ânimo, pois, e ser corajoso, para cuidadosamente observares todas as leis que Moisés, meu servo, te prescreveu. Ser firme e corajoso, porque há muitos irmãos dentro do estado de Goiás que precisa da sua mão, do seu amparo, da sua ajuda para que ele se levante e continue a caminhar. Não desanime, não desanime. O Senhor conta contigo. O Senhor conta conosco nesse trabalho de cuidarmos, de guardarmos as famílias. Tenha ânimo. Ser forte e corajoso. O Senhor está contigo. Louvado seja o Senhor, porque Ele está conosco, porque Ele não nos desampara. E é nessa certeza, nessa alegria de que o Senhor está, segurando as nossas mãos, que nós encerramos esse momento. Bendito seja, glorificado seja pela sua vida e pela sua missão, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor pela sua família. E tivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.